Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Otávio. Esse daqui é o nosso segundo vídeo complementar ao conteúdo que eu aplico nas aulas de Power BI. E nesse caso aqui eu preparei ainda alguma coisa relacionada ao tratamento de dados para que a gente consiga importar isso lá para dentro do Power BI. Nesse exemplo aqui, a gente precisa tratar, por exemplo, colunas de dados. Daqui a pouco eu vou estar falando melhor sobre isso, que a gente tem aqui no nosso arquivo. E também vamos tratar valores que não existem em algumas linhas. Então, para isso existe um modo dentro do Power BI de tratamento para isso, que é trabalhar com auto-preenchimento. Ok? Bom, deixa eu explicar aqui a planilha antes da gente poder ir lá para o Power BI. Está aqui o nosso arquivo, vai ser uma planilha também. E aqui nesse arquivo a gente tem a coluna de categoria, onde representa para a gente a categoria do item que a gente precisa estar computando. Então, por exemplo, material de escritório, eu tenho aqui caneta, papel e lápis, ferramentas, martelo, serra, chave de fenda, alimentos também, açúcar, leite, fermento e arroz. Bom, e aqui do lado a gente tem colunas que vai de janeiro até dezembro de 2018. Lembrando que isso aqui é um demonstrativo de consumo do ano de 2018 e ele está computando aqui de janeiro até dezembro o consumo desses itens. Bom, e aí para cada item eu tenho aqui o valor consumido, ok? Bom, isso daqui é algo que funciona muito bem no Excel, as pessoas utilizam bastante esse formato, porém quando você precisa fazer análise de dados, isso não vai funcionar. Essas colunas aqui, elas não podem ser colunas quando você leva isso lá para dentro do Power BI. Teoricamente, ela precisa estar convertida em registro, em linhas dentro da sua tabela. Ok? Então, esse aqui é um ponto que a gente precisa estar tratando. E o outro ponto em relação aqui à categoria, que eu acabei de apresentar para vocês. Bom, aqui na categoria, deixa eu clicar aqui em material de escritório, e vou tirar aqui, ela está mesclada, tá? Vou tirar, olha lá, vou tirar o mesclado aqui, pronto. Bom, qual que é o problema, né? A nossa categoria aqui, ó, ela está somente no primeiro item. Então, material de escritório só tem, por exemplo, relação com caneta. Papel e lápis, nesse exemplo aqui, está em branco. Eu preciso fazer com que material de escritório também aponte para papel e também aponte para lápis. A mesma coisa vai acontecer com as outras categorias, tá? O mesclado, ele sempre pega a primeira célula de referência, né? E nesse caso está acontecendo exatamente isso. Ó, somente o primeiro item da lista está apontando para a categoria que a gente está querendo. Os outros itens estão vazios e a gente precisa também tratar isso daqui lá dentro do Power BI. Ok? Bom, porém, o grande objetivo nosso aqui é conseguir fazer uma análise desses meses. Tá? Por que é interessante e por que a gente precisa converter essas colunas aqui em registros da nossa tabela de dados? Porque como coluna a gente não consegue fazer nenhum tipo de análise aqui. Por exemplo, eu não consigo filtrar somente janeiro de 2018. Aqui dentro do Excel mesmo dá para poder fazer isso, porque não existe filtro de coluna. Então a gente não consegue fazer uma análise daqui. Tá? A maneira correta de fazer a entrada de dados seria ter alguma coisa mais ou menos aqui. Vou simular aqui aqui embaixo uma pequena tabela de como ficaria melhor. Tá? A gente poderia ter aqui a categoria, né? Aqui a gente teria o item, aqui a gente teria o mês, né, que é a representação do mês e ano ali, vou colocar mês barra ano, e aqui a gente teria a quantidade, que seria a quantidade consumida. Então, isso daqui seria a melhor maneira da gente conseguir computar esses itens, porque nesse caso, deixa eu colocar uma formatação aqui, ó, porque nesse caso, a gente consegue fazer o consumo dentro dessa tabela, nesse outro formato, um consumo por registro, por linhas. Tá? Então uma tabela ela vai ter o ciclo de vida longo, você não vai precisar modificar a estrutura da tabela, modificar o tratamento de estrutura da tabela quando você está alimentando registros aqui dentro dela. Então sempre que ela estiver crescendo aqui em linhas, significa que você simplesmente está imputando novos valores a uma estrutura. Toda vez que eu precisar abrir novas colunas, vamos supor que isso daqui vai expandir para 2019. Teoricamente eu deveria vir aqui no final da minha tabela e criar novas colunas. Ou seja, eu estou criando aqui coisas novas na estrutura dela. Isso significa que eu vou ter que aplicar um novo tratamento na minha tabela. Então isso daqui não é o melhor cenário para a gente poder tratar. A melhor maneira seria a gente ter uma tabela dentro desse formato aqui. Aí dentro desse formato a gente consegue aplicar filtro, a gente consegue trabalhar cálculos, a gente consegue colocar esses valores lá dentro do Power BI. Então vou pegar esses três primeiros itens aqui, como é que ficaria? Ó, coloco aqui material de escritório. E eu quero consumir, por exemplo, caneta em janeiro. Está aqui, ó, janeiro barra 18, e eu coloco o consumo dela ali, por exemplo, que é 10. Ah, mas eu também tenho caneta em fevereiro. Você vai trabalhar com a repetição, material de escritório, caneta,
fevereiro de 18, consumo 9, e assim eu vou lançando todos os meses. Mudou, por exemplo, de item, vamos colocar aqui ferramentas martelo, por exemplo. Ó. Ferramentas, item martelo, e aqui eu coloco, por exemplo, janeiro de 18, e aqui é o consumo. E assim eu vou criando a minha tabela de dados. Isso daqui é interessante porque, simulando aqui para vocês, ó, a gente consegue de fato trabalhar aqueles dados ali. Eu vou aplicar um filtro para poder exemplificar. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quais são os itens que eu tenho aqui de caneta mês a mês, eu simplesmente aplico um filtro, vou tirar aqui o martelo, está aqui o meu consumo só de caneta. Ah, eu quero, por exemplo, deixa eu voltar aqui o nosso filtro, só o mês de janeiro. Agora eu já consigo fazer isso. Eu vou desmarcar aqui o fevereiro, deixei marcado só janeiro de 18, e aí eu consigo filtrar somente os itens que eu consumi em janeiro. Quando isso está em coluna, é impossível de fazer esse tipo de tratamento. Tá legal? Bom, então agora vamos lá para o Power BI. A gente vai importar essa tabela para lá, tá? Na verdade eu já criei uma cópia dela, porque essa daqui eu modifiquei bastante, né? E lá dentro a gente vai ver como faz esse tipo de tratamento. Então deixa eu voltar aqui para o Power BI. Pronto. Obter dados. Vou selecionar aqui o Excel, né? Conectar. Boletim semanal. Coloquei aqui um vídeos 2. Eu acho que essa daqui é a tabela que não está modificada. Pronto. Beleza, ela está com o nome genérico ainda, né, de planilha 1. Aparece aqui a visualização para a gente. E vamos fazer o tratamento, né, para poder tirar os nulos, para poder tirar o cabeçalho também. Coisa que eu já expliquei até no primeiro vídeo, mas não tem problema, a gente repete aqui novamente. Vou pedir para poder carregar. Beleza, a tabela já aparece aqui para a gente, porém ela ainda está com nomes genéricos, né? Preciso que a gente aplique um tratamento. Do jeito que está aqui, a gente não consegue criar nenhuma tabela direito aqui dentro do Power BI. Então, para poder fazer isso, a gente vai clicar em editar consultas, que ele vai abrir o Power Query Editor. Está aqui o nosso editor de consultas, né? Então aparece aqui do lado planilha 1. Eu já vou nomear ela aqui para dados, tá? Pronto. E agora vamos começar o tratamento. Então primeiro eu vou tirar ali o cabeçalho. Eu não preciso dessas 3 primeiras linhas aqui do início da minha tabela. Vou vir aqui em remover linhas principais, dentro de remover linhas. Pronto, vou colocar aqui as 3 primeiras linhas. Lembrando que isso daqui eu já expliquei melhor no vídeo anterior, tá? É só olhar aí no nosso boletim que eu envio para vocês por e-mail, também envio também no grupo do WhatsApp, e tem lá esse vídeo falando mais sobre isso. Então vou tirar aqui as 3 primeiras linhas da tabela. Pronto, já cheguei direto aqui no cabeçalho, né? E agora eu vou lá em transformar e vou pedir para poder jogar essa primeira linha aqui para o nome das colunas, que é usar a primeira linha como cabeçalho. Beleza, então está aqui categoria, item de consumo, e aqui a gente tem as datas, né, que vai desde janeiro até dezembro. Uma coisa que vocês podem estar estranhando aqui é que as colunas de data, em vez de ficar janeiro/18, fevereiro 18, né, e assim por diante, ela está com valor de data mesmo, 1/1/2018. Isso acontece pelo seguinte, voltando lá para o Excel, tá? Ele vai ser o nosso quadro branco aqui para poder fazer pequenas explicações. Aqui dentro do Excel, quando você digita, por exemplo, janeiro/18, isso daqui é um formato de data, porque a data mesmo que é registrada aqui, olha lá, é sempre o dia 1º do mês/ano que você está computando. Na própria tabela aqui a gente consegue verificar isso. Ó. Se eu der F2 aqui para poder editar a célula, aparece ali o valor real. Então isso aqui é uma máscara de formato que a gente aplica. A gente vai estar vendo em outros vídeos sobre máscaras de formato, principalmente as máscaras de formatos de data que a gente pode estar utilizando aqui. Ok? Mas só para poder entender isso. Lá ele vai converter sem a formatação. Então vai vir a data pura. Por isso que fica lá com o valor de data. Agora eu vou voltar para o Power BI para a gente continuar aqui o nosso tratamento. Então não tem nenhum problema ficar assim, ó, 1/1/2018, 1/2/2018, realmente é assim que funciona. Bom, vamos lá. Antes de tudo, antes de fazer essa conversão das colunas aqui, isso daqui é bem mais tranquilo, tá? Eu vou fazer o tratamento aqui da coluna de categoria. Bom, para isso, a gente tem aqui o auto-preenchimento, tá? Ele está meio que escondido aqui, tá vendo? Deixa eu expandir. Ele vai me dar 2 opções, olha lá, fazer o auto-preenchimento na direção de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Nesse caso aqui, qual que é a nossa lógica? Esse material de escritório,
ele vai ser repetido, né? Eu tenho que fazer esse preenchimento automático na linha 2 e na linha 3. Aí aqui ferramentas 4, eu vou jogar o mesmo valor para a linha 5 e para a linha 6 e assim por diante. Então vai ser na direção de cima para baixo, que é a primeira opção. E também é o padrão quando você clica aqui, tá? Então vou clicar aqui do lado. Prontinho, olha, já fez o auto preenchimento e já resolveu aquele problema ali das categorias que ficariam em branco para alguns itens, tá? Então quando você se deparar com algum relatório, com alguma planilha que tenha essa repetição, essa mesclagem de células, você consegue resolver com o comando de auto preenchimento, beleza? Em qualquer direção, de baixo para cima e de cima para baixo. Isso daqui vai depender de como estão organizados os seus dados e você vai estar aplicando o que for melhor, ok? Bom, agora em relação às colunas, tá? A maneira mais simples de fazer isso é você selecionar a primeira coluna e aí você pode selecionar as outras aqui, por exemplo, segurando o Ctrl uma a uma, ou simplesmente, por exemplo, clicar na primeira, eu vou até o final, segurando o Shift eu clico na última, ele faz uma seleção múltipla para mim de todas as colunas, ok? E uma vez que eu tenho isso daqui selecionado, esse outro comando também está meio oculto aqui dentro da guia transformar, ó, que é o transformar colunas em linhas, tá? Ó, se eu expandir aqui, é a primeira opção, transformar colunas em linhas, ok? É a mesma coisa que clicar aqui também. Então ele vai pegar tudo que está selecionado e vai transformar essas colunas aqui em linhas, referenciando cada linha de dado. Bom, na prática como é que fica? Deixa eu clicar aqui. Pronto, tá aí, ó. Então, o que ele fez? Ele criou duas novas colunas aqui, ó. Uma coluna chamada atributo, e dentro dessa coluna atributo, ele colocou para a gente todas as colunas que ele encontrou na nossa tabela. Ou seja, seriam as colunas que estavam selecionadas, tá? Uma observação muito importante. Selecione apenas o que você precisa converter em registro, em linhas. Se você selecionar outras colunas ali, provavelmente esse atributo vai ter aqueles valores e isso vai ficar errado, você não vai conseguir ter o resultado esperado, ok? Bom, já o cruzamento de dados com a linha e a coluna ficou armazenado nessa coluna do lado aqui chamada de valor, ok? Então tá aí, já está pronto, agora eu já consigo criar análise, consigo criar relatório aqui dentro do Power BI. Bom, mas como sempre é interessante você verificar o nome das colunas, tá, antes de encerrar o tratamento e também o tipo de dado. Então nesse caso aqui, só para a gente poder finalizar, categoria está um nome tranquilo, o item de consumo também não tem por que mexer. Agora esse atributo aqui ficou um nome muito genérico. Normalmente eu chamo ele de data, tá? Ah, mas é um mês e tal. Bom, normalmente quando você cria a sua solução de BI, você também costuma criar uma dimensão, uma tabela de calendário com todas as datas possíveis que vai ser relacionada a essa sua tabela aqui, que a gente chama de tabela de fato, tá? Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, isso é material de outro vídeo, e daqui a pouco, e nesse outro vídeo vocês vão entender melhor por que a gente converte isso daqui e nomeia como data, ok? E aqui eu vou deixar como valor mesmo, que é o valor de consumo da minha tabela de dados, ok? Agora em relação aos tipos, categoria é texto, beleza? Esse símbolo aqui já demonstra isso pra gente, né? Tá aqui, ó, tipo texto. O item de consumo também é tipo texto, ok? Agora a data aqui, ó, muito cuidado, ela ficou como tipo texto, mas ela não é do tipo texto. Se eu deixá-la com esse tipo de dados, quando você tentar montar o relacionamento com essa tabela de datas, né, com a dimensão de calendário, ou quando você tentar montar um gráfico, por exemplo, colocando essa coluna aqui dentro de um eixo, provavelmente ele não vai renderizar nada porque ele está como texto. E o Power BI foi feito para trabalhar com valores numéricos, tá? Lembrando que toda data e toda data e hora, na verdade, são convertidas em números. Então é o mesmo esquema. Se você tem um valor texto, você não consegue fazer um gráfico, tá? Então nesse caso aqui, eu vou aproveitar e converter ela para data. Pronto, ó, já fez o alinhamento direito. Isso aqui é uma dica de que o valor não é um valor de texto. O valor de texto normalmente fica à esquerda e valores numéricos ou valores de datas costumam ficar à direita. Então só pelo alinhamento da coluna você consegue identificar isso daqui. E nesse caso aqui, a coluna de valor, né, ela está como valor sem decimal, né, que é o valor inteiro aqui, ó, tá vendo? E nesse caso não tem problema, porque ela é a quantidade consumida. E como eu faço a quantidade por valores inteiros, dessa maneira aqui já está funcionando, beleza? Está pronto aqui o nosso tratamento. Agora eu vou voltar para o Power BI. Vou lá na página inicial, está aqui. Vou pedir para poder fechar e aplicar. Olha, ele está fazendo aqui o carregamento. Beleza. E se você olhar aqui, ó, na área de campos, já está aparecendo agora os valores certinhos. Os valores de data, ó, foram convertidos. Ele fica com o ícone diferente, com a hierarquia de datas aqui, para a gente poder trabalhar. E já funciona. Se você quiser, por exemplo, montar um gráfico, tá? Como o nosso objetivo ainda não é montar gráfico,
Eu não estou falando nada sobre cálculo, sobre fórmulas DAX, esse tipo de coisa, mas vamos montar um gráfico bem simples aqui só para poder demonstrar que está funcionando. No vídeo anterior eu acabei montando um gráfico de colunas, tá? Nesse daqui eu acho que eu vou fazer um gráfico de linhas. Vou colocar aqui um gráfico de linha, pronto. Só para poder demonstrar mesmo, né? Como eu só tenho um ano de 2018 aqui, eu vou pegar a data, colocar isso daqui dentro do gráfico, já vou arrastar direto para cá, que ele reconhece como sendo o eixo do nosso gráfico. Tá aqui, ó. Inclusive ele já criou a nossa hierarquia para poder estar trabalhando aqui dentro. E vou pegar aqui o valor. Pronto. Como ele está por hierarquia, está colocando aqui por ano, tá? Deixa eu descer a hierarquia dele aqui. Opa, tem que ser esse daqui, eu não quero expandir. Aqui, ó, por trimestre. E vou pegar aqui o ano todo, ok? E como eu tenho aqui os itens, né, de consumo, eu vou criar aqui uma segmentação de dados, né, também conhecido como slicer. Vou colocar aqui em cima, só para a gente poder demonstrar. Pronto. Vou arrastar para cá o item de consumo. Beleza. Ele está aqui no modo de listinha, né? E eu vou transformar isso daqui numa lista suspensa, né? Então ele vira uma espécie de drop-down. Está aqui, ó. Pronto, agora eu consigo vir aqui e filtrar, por exemplo, o item que eu quero aqui dentro. Ou seja, é um relatório, embora não tenha nenhum tipo de dado calculado, nenhuma medida aqui dentro, mas eu já consegui transformar os dados em algo que eu consiga analisar. Ok? Esse era o nosso objetivo. Bom, e está finalizado aqui o nosso vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, tem aí na descrição do vídeo de como você recebeu ele, seja através do YouTube, através de outra ferramenta de renderização de vídeo. Sempre tem os meus contatos aí do WhatsApp, tem o meu contato também do e-mail, e você pode entrar em contato comigo se tiver qualquer dúvida aqui em relação a isso. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.